Bem-vindos ao mini curso de desenho. Nesses 3 vídeos que vão seguir aqui daqui para frente, eu vou te mostrar o passo a passo para você começar a desenhar de um jeito simples e fácil. Então, 3 ideias que eu vou colocar aqui, 3 explicações, aulas básicas mesmo para você dar um início. Então, nos vídeos você vai ver algumas estratégias, algumas formas para você já começar a desenhar ainda hoje. Então, você vai assistir, vai conseguir reproduzir já um personagemzinho, uma coisa bem simples, que vai te auxiliar no seu momento aí de criação como um futuro ilustrador. Então vem comigo que você vai aprender, vai gostar bastante. Então já se prepara, pega seu papel e lápis, isso é uma coisa muito importante. Só vai precisar papel, lápis, borracha, material bem simples mesmo para você já começar, beleza? Então vamos lá. Então sempre quando você fala sobre desenho, né, você não sabe desenhar nada, então você desenha um boneco palito daquele jeito mais sem vergonha possível, né? Então, provavelmente você faz um boneco palito parecido com esse aqui, não é? Esse aqui todo mundo consegue fazer e é um conceito bem simples e bem fácil de transmitir uma ideia de criação de personagem, né? Então, você quer falar, fiz um homenzinho ali, você faz um personagem assim, não é mesmo? Então, por que todo mundo faz isso aqui? Porque é simples, é fácil, é um conceito interessante que dá pra gente utilizar tranquilamente. Mas nós sabemos que o ser humano não é assim, mas a gente tem uma representação visual dele aqui, certo? Então, nós fizemos uma representação e aqui você consegue entender muito bem que é um ser humano. Então, nós conseguimos representar o ser humano de uma forma fácil, mas a gente pode dar uma melhorada no que eu chamo de boneco palito melhorado, utilizando quase o mesmo conceito. Ó, eu vou fazer aqui o círculo para fazer a cabeça dele, né? Bem de boa. Vou colocar já o olhinho aqui porque ele é tipo aquele do meme que vocês já devem ter visto em algum lugar. Mais ou menos assim, né? Olha só. É a mesma ideia, mas olha como aqui eu já consigo dar uma cara diferente para ele, utilizando um conceito interessante de criação de personagem. Então, olha a diferença desse para esse. Não fica muito mais legal? Já chama atenção, já fica bacana do modo que você faz, né? Já tem um certo diferencial. Mas dá pra gente melhorar um pouco mais? Ó, vou fazer aqui também o círculo. Aí, ao invés de já fazer o corpo igual eu fiz aqui, eu vou puxar um risquinho, um quadradinho. E aqui embaixo eu vou fazer o corpinho dele, mais ou menos do mesmo tamanho da cabeça, tá? E eu vou puxar aqui a perna. Puxei essa, vou puxar o braço. Vou fazer igual que fiz aquele ali, ó. Um braço pra cá, como se tivesse pra cima. Um pouquinho mais pra cá, assim. Legal, tá a mesma ideia ainda, só que aqui eu coloquei um pescocinho. E aqui, ao invés de eu já fechar, eu vou fazer uma linha paralela a essa e uma paralela a essa aqui. E aqui no pé eu vou fazer como se fosse um triângulo, ó. Um triângulo aqui e um triângulo pra lá. Aqui um triângulo mais fechado e um triângulo mais pro outro lado. E o braço eu vou puxar uma linha pra cá também. Ó, tipo, como se fosse uma linha em cada mão. Olha só, aqui eu tenho o mesmo conceito de personagem, só que aqui eu já dei uma caprichada nele, né? Vamos dizer assim. Então eu posso pôr uma orelhinha, posso pôr um cabelinho aquele do Doug. Então já é a mesma coisa, ficou bem zoado com esse cabelo aqui, mas deu para você entender a ideia, né? E para fazer uma mão? Mão é a parte mais difícil, mas por enquanto a gente vai fazer uns dedinhos daqueles bem toscão assim, ó. Vou fazer aqui, a mão seria mais ou menos assim, ó. Pronto, já dá para entender. E aqui a mão para cá. Faz um C. Depois eu vou explicar no próximo vídeo mais ou menos como fazer isso de um jeito mais fácil. Mas olha como já deu uma carinha um pouco melhor para o nosso desenho, né? Utilizando uma ideia bem facinho de fazer e tal, bem simples, certo? Então com isso a gente consegue criar os nossos personagens de um jeito em que ele fica mais bonitinho, mais apresentável e por aí vai. Então eu vou fazer aqui a mesma ideia, só que agora vamos fazer um mais completo, né? Mesma coisa, eu fiz o círculo. Eu não vou fechar em cima, porque em cima vai ser o cabelo dele. Coloquei o pescoço dele aqui no meio, né? Como se fosse que tem uma linha aqui reta, central. E aqui eu vou fazer o corpo dele daquele jeito que a gente falou, seguindo o tamanho da cabeça, só que uma forma mais de triângulo. Aqui maior e aqui menor. Por quê? Porque é como se fosse um herói agora. E a perna dele eu já vou puxar uma pra cá, puxo o pezinho, puxo o outro, faço o triângulo e eu devolvo a perna, ó. Volto. Só que ao invés de fazer ela totalmente paralela, eu vou fazer ela aumentando em cima
Deixo o espacinho aqui, né, na parte de baixo dele. E vou fechando perto do pé, mais ou menos assim. E o braço a mesma coisa, puxei uma linha pra cá. E a outra vai vir aqui fechando na mão, ó. A mão a gente faz uma bolinha por enquanto, tá? Fechando aqui e faz uma bolinha. Pronto. Tá vendo que eu fiz a mesma estrutura que a gente fez no outro personagem, só que aqui eu apliquei um conceito um pouquinho diferente, só utilizando umas ideias mais fáceis, né? Pra você já pensar num super-herói, por exemplo. Aí pra fazer o cabelo dele, ó, todo mundo tem uma entradinha aqui assim, e aqui o cabelo vai pra orelha, que é mais ou menos no meio aqui da cabeça, tá? Aí aqui eu vou fazer um C pro nariz, fiz o olho dele. Eu gosto de fazer a sobrancelha assim mais quadradinho. Mas aqui é só estilo, não é regra, tá? Aí o cabelo dele eu vou fazer tipo um Superman, só que um pouco mais exagerado. Mais assim. Pronto. Aí aqui eu vou fazer uma capinha pra ele, porque é um super-herói, né? Um cinto. Aí eu vou fechando onde é o corpo dele e vou puxar a capa. Olha como é um personagem bem simplesinho, né? Não tem nada demais. E o que eu utilizei foi o conceito que acabei de passar para vocês, né? De usar as formas básicas aqui e trabalhar com um personagem tranquilo, ó. Mesma ideia, né? Então aqui nós temos o boneco palito melhorado, né? É o mais simples. Aqui mais melhorado, só que ficou um boneco feio por causa desse cabelo aqui, né? E aqui a gente já tem o personagem, que é a mesma ideia. Então você vai só evoluindo o conceito do seu personagem utilizando essa técnica que eu uso do boneco palito melhorado. Eu acho muito interessante, porque aí você consegue já ir pensando no personagem que você quer desenvolver, né? Então, ó, vou fazer esse mesmo aqui, só que vou deixar ele mais bonitinho pra gente poder visualizar aqui. Vou fazer ele menorzinho aqui. Mesma ideia, tá? Aí aqui no corpo dele eu vou dar um pescocinho assim, como se fosse um quadrado, né? Aí aqui a gente fez reto, então vai ser reto. Fiz reto e tal. Puxei a perna, puxou pra cá. Aí eu faço ele até meio aberto assim, porque fica melhor depois pra eu fechar a parte que eu quero. Então o cabelo eu vou fazer pra cima assim, depois a gente pensa em um modelo melhor. Aí o olhinho, vamos fazer aquele de boneco palito mesmo. Só puxar as linhas paralelas agora. Puxei aqui. Vamos fazer a mãozinha separada. Pronto. Aí agora você põe a roupa nele, ó. Coloca aqui a camiseta, né? Fecha. Basicamente temos o nosso personagem aqui, boneco palito, melhoradinho, utilizando o mesmo conceito do outro. Aí para fazer o super-herói que eu fiz foi só mudar um pouquinho a base do corpo, né? Ao invés de fazer quadradinho assim, eu fiz ele como se fosse ele maior aqui e menor aqui, ó. Porque como se fosse que aqui é o peitoral e tal, né? Só você estudar um pouco de anatomia. Mas para o início do vídeo, olha como é interessante você pensar no corpo quadrado. Então aqui temos o peitoral e aqui a outra parte. Você pega uma foto de um super-herói, você vai ver mais ou menos assim, só que bem estilizado. Então esse é o jeito que eu faço esse estilo de boneco e você poderia testar também. Faz aí no seu caderno esse boneco palito melhorado aqui de um jeito bem fácil, né, que eu mostrei, e vai facilitar você na sua criação de personagem. Agora no próximo vídeo eu vou te mostrar técnicas para você desenhar objetos utilizando esse mesmo conceito aqui de uma forma bem simples e prática. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí e se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima e tchau!